Olá, eu sou o Estevão do canal Templo de Deus e hoje eu quero te falar sobre uma palavra que muita gente repete, mas poucos vivem. Uma frase que aparece em camisetas, redes sociais e discursos motivacionais, mas que nasceu no meio da dor, da prisão e da guerra espiritual. Talvez você esteja aqui porque se sente fraco, cansado, sobrecarregado ou porque já tentou de tudo e mesmo assim parece que nada muda. Mas antes de começarmos, eu te peço com o coração, deixa o teu like, comenta amém se essa palavra falar contigo e te inscreve no canal Templo de Deus, porque aquilo que você vai ouvir agora não é motivação humana, é sustento espiritual para quem está lutando para não desistir. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E já no início, precisamos quebrar uma ilusão perigosa. Esse versículo não foi escrito por alguém vivendo o melhor momento da vida. Não foi declarado por alguém cercado de conforto, sucesso ou segurança. Ele foi escrito por Paulo, preso, limitado, vigiado, longe de tudo o que era confortável. E é justamente aí que essa palavra ganha peso. Porque quando Paulo diz tudo posso, ele não está falando de conquistar o que quiser, mas de permanecer firme em qualquer situação. Ele está dizendo: eu não desisto, eu não abandono a fé, eu não quebro por dentro, porque existe uma força que não vem de mim. Muita gente lê esse versículo pensando em vitória externa, mas Paulo estava falando de vitória interna. Ele havia aprendido a enfrentar a escassez sem perder a fé, a abundância sem se corromper, a dor sem se revoltar e a espera sem murmurar. Essa força não nasce da mente, não vem da disciplina humana, nem da força de vontade. Ela vem de Cristo. É Cristo quem sustenta quando o emocional falha. É Cristo quem fortalece quando o corpo cansa. É Cristo quem mantém a fé viva quando tudo ao redor tenta apagar a esperança. E talvez isso explique por que você ainda está de pé. Você olha para trás e não entende como sobreviveu a certas fases, como suportou perdas, rejeições, ataques, portas fechadas e silêncios de Deus. A resposta está aqui. Não foi você. Foi Cristo te fortalecendo quando você achou que não aguentaria mais. Filipenses 4,13. Não promete ausência de luta, promete presença de Deus no meio da luta. Não diz que você nunca vai cair. Diz que você não será destruído. Essa palavra é para quem já pensou em desistir, mas continuou. Para quem chorou escondido, mas não abandonou a fé. Para quem está cansado, mas ainda ora. Para quem está fraco, mas continua crendo. E se essa palavra já começou a tocar o teu coração, escreve agora nos comentários: é Cristo que me sustenta. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. Permanece comigo, porque no próximo bloco nós vamos entrar mais fundo no verdadeiro significado desse tudo posso. E você vai perceber que essa força é maior do que qualquer circunstância que você esteja enfrentando agora. Quando Paulo escreve que tudo pode naquele que o fortalece, ele está revelando um segredo espiritual que poucos entendem. A força que vem de Cristo não elimina a fraqueza humana. Ela opera dentro da fraqueza. Paulo não diz tudo posso porque sou forte. Ele diz tudo posso porque ele me fortalece. Isso muda tudo. Significa que a fonte da resistência não está no quanto você aguenta, mas em quem te sustenta. É por isso que existem pessoas que, mesmo frágeis por fora, permanecem inabaláveis por dentro. Elas não vivem apoiadas no próprio braço, vivem sustentadas por Cristo. Paulo aprendeu algo que só se aprende na escassez, na espera e no silêncio de Deus, a suficiência de Cristo. Ele diz alguns versículos antes que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Isso não é conformismo, é maturidade espiritual. É entender que a paz não depende do cenário, mas da presença de Deus. Quando Cristo é a tua força, você não perde a fé quando falta, nem se perde quando sobra. Você atravessa a dor sem deixar que ela te defina. Você enfrenta a pressão sem deixar que ela te destrua. Esse versículo também nos ensina que a força de Cristo não é automática, ela é relacional. Paulo diz naquele que me fortalece, não naquilo que eu faço. A força vem da comunhão, da dependência, da confiança diária.
É por isso que algumas pessoas conhecem o texto, mas não vivem a experiência. Elas querem a promessa sem o relacionamento. Querem o resultado sem a entrega. Mas Paulo conhecia Cristo de perto. Ele orava, obedecia, sofria por amor ao Evangelho. E nesse relacionamento profundo, ele descobriu que Cristo nunca abandona os seus, mesmo quando tudo parece desabar. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que suas próprias forças acabaram. Você já tentou resolver, já tentou entender, já tentou ser forte. E é exatamente aí que Filipenses 4,13 se manifesta com mais poder. Porque quando o humano se esgota, o divino se revela. Cristo não entra para competir com a tua força. Ele entra quando você reconhece que precisa dele. E quando ele fortalece, não é apenas para suportar, é para permanecer fiel, firme e inteiro por dentro. Se essa palavra descreve o momento que você está vivendo agora, comenta aqui embaixo com fé e convicção. Minha força vem de Cristo. Essa declaração é simples, mas poderosa. Quando entendemos que a força vem de Cristo, começamos a enxergar a vida com outros olhos. As circunstâncias deixam de ser o centro, e Cristo passa a ocupar esse lugar. Paulo não escreveu Filipenses 4,13 num momento confortável. Ele escreveu de dentro de uma prisão. Isso é crucial. Ele não estava cercado de garantias humanas, mas de limitações. Mesmo assim, sua mente não estava presa. Sua fé não estava algemada. E sua esperança não estava acorrentada. Isso revela que a verdadeira força não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo em meio a eles. Existe uma grande diferença entre suportar algo por obrigação e atravessar algo com propósito. Paulo atravessava cada estação da vida, sabendo que Deus estava trabalhando em algo maior do que ele podia ver. Por isso, ele não permitia que a dor roubasse sua identidade, nem que a escassez definisse seu valor. Ele sabia quem era em Cristo, e essa consciência gerava estabilidade interior. Quando Cristo fortalece alguém, essa pessoa pode até chorar, pode até se sentir cansada, mas não desiste. Não se corrompe e não perde o rumo. Filipenses 4,13 também corrige um erro comum, o de achar que fé é ausência de limites. Paulo reconhecia seus limites, mas não fazia deles um lugar de morada. Ele entendia que suas limitações eram o palco onde o poder de Deus se manifestava. É por isso que ele não glorificava a si mesmo, mas glorificava a Cristo. Quanto mais ele dependia de Jesus, mais forte se tornava por dentro. Essa é a força que não aparece nas redes sociais, mas sustenta a alma nos dias difíceis. Quando Cristo é a tua força, você aprende a esperar sem murmurar, a obedecer mesmo sem entender, e a continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você deixa de negociar princípios para aliviar dores momentâneas. Você aprende a dizer não para aquilo que enfraquece sua fé, mesmo que pareça uma solução rápida. Paulo viveu isso. Ele foi rejeitado, perseguido, incompreendido, mas nunca abandonado. Ele sabia que o fortalecimento de Cristo não é apenas emocional, é espiritual, é profundo, é transformador. Há momentos em que Deus não muda a situação, mas muda você dentro da situação. E isso é força. Há dias em que o milagre não é a porta que se abre, mas a paz que permanece mesmo com a porta fechada. Paulo entendeu que Cristo não promete uma vida sem lutas, mas garante presença em todas elas. E essa presença é suficiente. Quando Cristo fortalece, ele sustenta a mente, guarda o coração e direciona os passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, de silêncio ou de desgaste emocional. E a tentação é achar que Deus se afastou. Mas Filipenses 4,13 nos lembra que a força de Cristo não depende do que sentimos, mas do que Ele prometeu. Ele fortalece no invisível. Ele trabalha no secreto. Ele sustenta quando ninguém percebe. E quando você atravessa esse processo apoiado nele, você sai diferente, mais maduro, mais firme, mais consciente da presença de Deus na sua vida. Paulo não escreveu esse versículo como um slogan, mas como um testemunho. Ele viveu o que escreveu. E a mesma força que o sustentou na prisão, na escassez e na rejeição, continua disponível hoje,
para todo aquele que escolhe depender de Cristo. Essa força não falha, não se esgota e não abandona. Ela permanece. Quando Paulo declara que tudo pode naquele que o fortalece, ele não está falando de um momento de euforia espiritual, mas de uma convicção construída no meio da pressão. Essa frase nasce num contexto de limitações reais, de perdas concretas, de dores que não foram romantizadas. Paulo escreve isso não como alguém que ouviu falar de sofrimento, mas como alguém que aprendeu a sobreviver espiritualmente dentro dele. A força de Cristo não o poupou da prisão, não o livrou da rejeição, não o afastou da escassez, mas o sustentou. Em cada uma dessas realidades, sem permitir que elas definissem quem ele era. Existe uma diferença profunda entre força humana e força espiritual. A força humana se apoia em resultados visíveis, em estabilidade e em controle. A força que vem de Cristo nasce quando tudo isso falha. É por isso que Filipenses 4:13 se torna mais poderoso quando a vida aperta. Ele não foi escrito para dias fáceis, mas para momentos em que a alma é testada, a fé é confrontada e a esperança parece distante. Paulo aprendeu que Cristo não apenas dá força, ele se torna a própria força quando não resta mais nenhuma. Esse versículo revela um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus não trabalha apenas mudando circunstâncias, ele trabalha fortalecendo pessoas. Às vezes a prisão não se abre, mas o coração se mantém livre. Às vezes o problema não desaparece, mas a paz permanece. Às vezes o cenário externo não muda, mas algo profundo é transformado por dentro. Essa é a força que Cristo oferece. Uma força que não depende do que acontece fora, mas do que governa dentro. Paulo fala de contentamento, de aprender a viver em toda e qualquer situação. Isso não significa resignação passiva, mas maturidade espiritual. Ele entendeu que a presença de Cristo era suficiente para atravessar tanto a abundância quanto a falta, tanto a honra quanto a humilhação. A força de Cristo o ensinou a não ser escravo das circunstâncias, nem refém das emoções do momento. Isso é libertador, porque revela que a verdadeira vitória não é controlar tudo, mas confiar completamente. Filipenses 4:13 também confronta a ideia de fé superficial. Não é um versículo para alimentar ilusões, mas para sustentar a perseverança. Ele não promete que tudo será fácil, promete que você não estará sozinho. Não garante ausência de dor, garante presença divina. Não elimina o processo, mas assegura que você não será consumido por ele. Cristo fortalece para continuar quando parar parece mais lógico. Fortalece para permanecer fiel quando desistir parece mais confortável. Essa força não se manifesta apenas nos grandes feitos, mas na fidelidade diária. Ela aparece quando você escolhe orar mesmo cansado, confiar mesmo confuso, obedecer mesmo sem entender. Ela se revela quando você continua sendo íntegro, num mundo que recompensa atalhos, quando mantém a fé num ambiente de incredulidade, quando escolhe a esperança mesmo depois de tantas decepções. Isso também é tudo posso. Paulo nos ensina que a fonte da força importa mais do que a intensidade da luta. Quando a força vem de Cristo, ela não se esgota com o tempo, porque não nasce do esforço humano. É uma força renovada, sustentada pela graça, alimentada pela comunhão, fortalecida pela confiança. Quanto mais dependente de Cristo, mais firme Paulo se tornava. Esse paradoxo é uma das verdades mais profundas do Evangelho. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não escolheu, enfrentando batalhas que não provocou, carregando pesos que não merecia. Filipenses 4:13 não nega isso, mas aponta um caminho. Você não precisa ser forte sozinho. Existe uma força disponível, constante, fiel, que não falha quando tudo mais falha. E essa força tem nome, presença e propósito. É Cristo em você, sustentando, guiando e fortalecendo passo a passo. Quando essa verdade desce do intelecto para o coração, ela muda a forma como você enfrenta a vida. Você para de perguntar apenas: quando isso vai acabar?
e começa a perguntar: quem está comigo nisso? E quando você entende que Cristo está contigo, a caminhada muda, mesmo que o cenário permaneça o mesmo. Porque quem é fortalecido por Ele não caminha para a derrota, caminha para a maturidade, para a perseverança e para a vitória que começa dentro e se manifesta no tempo certo. E é exatamente por isso que essa força não depende do fim da luta, mas da presença de Cristo durante a luta. Quando Paulo escreve essas palavras, ele não está esperando uma mudança imediata de cenário. Ele está vivendo a certeza de que, enquanto Cristo estiver com ele, nada poderá quebrar aquilo que Deus está formando por dentro. A prisão não define o limite da força de quem anda com Cristo. O sofrimento não determina o alcance da fé. A escassez não anula o propósito. Tudo isso se torna ambiente de amadurecimento espiritual quando a força vem do Senhor. A força de Cristo não remove a responsabilidade de caminhar, mas garante que cada passo terá sentido, mesmo quando o chão parece instável. Ela ensina a continuar quando a motivação falha, a confiar quando a lógica não explica, a permanecer quando desistir parece mais fácil. Esse é o tipo de força que transforma crises em crescimento, dores em profundidade, processos em testemunhos silenciosos que falam mais alto do que qualquer palavra. Quando essa verdade se estabelece no coração, a vida deixa de ser guiada pelo medo do que pode acontecer e passa a ser sustentada pela certeza de quem está no controle. Você aprende a atravessar fases sem perder a identidade, a enfrentar perdas sem perder a fé, a suportar o peso sem perder a esperança. Não porque você se tornou invencível, mas porque descobriu onde buscar força quando não tem mais nenhuma. Filipenses 4:13 deixa de ser apenas um versículo decorado e se torna uma realidade vivida. Ele te acompanha nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que a fé é a única coisa que te mantém de pé. Cristo continua fortalecendo, dia após dia, passo após passo, sem falhar, sem abandonar, sem se afastar. E enquanto essa força existir, você continuará avançando, mesmo devagar, mesmo ferido, mesmo cansado, porque a força que te sustenta não vem de você. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus, onde a verdade revela, a fé transforma e a luz vence toda a escuridão. Permanece firme, porque onde há luz o abismo recua.